Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre uma notícia que saiu na imprensa na última semana de agosto sobre Brasil registra a maior seca da história. Então, de acordo com aquilo que foi publicado em diversos jornais e também está sendo publicado em revistas, o ano de 2024 está sendo marcado pela maior seca da história, pelo menos da sociedade moderna em nosso país. Eu espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que, para começar o nosso encontro, mostrar esse mapa do Brasil, que, na verdade, tem por objetivo mostrar as áreas do território brasileiro que estão enfrentando um longo período de estiagem, podemos assim dizer, um longo período de seca. Então, nessa parte vermelha mais escura, que se encontra principalmente aqui na região centro-sul do Brasil, sul da Amazônia e na parte ocidental da região nordeste, existem diversos municípios com mais de 120 dias sem ocorrer uma chuva sequer. Então, um período de estiagem bastante pronunciado. Normalmente, claro que essa área do interior do Brasil, nessa época do ano, registra pouca chuva, é o período seco, visto que em boa parte dessa área nós temos o clima tropical subúmido, que é justamente aquele que alterna duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Todavia, o que nós estamos observando é que o período seco que está sendo registrado em 2024 iniciou-se mais cedo e, de acordo com as previsões feitas por inúmeros institutos de meteorologia, essa seca irá se estender até o mês de outubro. Sendo assim, essa seca atrelada às ondas de calor que estão sendo registradas no Brasil ao longo de 2024, e tudo indica, de acordo com as previsões, que teremos agora, em setembro de 2024, ondas de calor mais fortes. Essa aula está sendo gravada no dia 1º de setembro de 2024, então já estou falando daquilo que está sendo previsto por meteorologistas do Brasil e do mundo, que nós iremos registrar no mês de setembro ondas de calor com temperaturas que poderão chegar em determinadas cidades do Brasil a casa dos 45, 46, 47 graus, no mês de setembro, algo surreal, até então não verificado no nosso país nessa época do ano. Então, por que nós estamos registrando um período de seca tão prolongado? Por que as chuvas em boa parte do território brasileiro estão ocorrendo bem abaixo da média? Existe alguma relação entre essa seca bem pronunciada e as mudanças climáticas em curso decorrentes do aquecimento global? Eu acredito que sim.
uma coisa está associada à outra, até mesmo porque nós temos que observar que padrões semelhantes também estão ocorrendo em outras partes do mundo, em outros países, em outros continentes. Então nós estamos observando que o planeta Terra vem registrando nas mais diferentes regiões, ondas de calor cada vez mais fortes, né? Temos registrado uma redistribuição das chuvas, períodos secos, sazonais, que se alongam por vários e vários meses, saindo fora dos padrões da normalidade nas mais diferentes regiões do planeta. E nós temos que associar tudo isso que está acontecendo com o clima, não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo, a essas mudanças climáticas que estão direta e indiretamente vinculadas ao aquecimento global. Então, para que vocês possam entender essa questão que envolve mais especificamente o território brasileiro, olha o que eu coloquei aqui, esse mapa foi obtido hoje, dia 1º de setembro de 2024. Então, na verdade, ele está retratando a temperatura do mar no dia 31 de agosto de 2024. Então, temperatura mais alta do Atlântico Norte influi no posicionamento da zona de convergência intertropical. Então, eu coloquei esse retângulo verde para que vocês possam observar que a temperatura do Atlântico Norte está mais elevada do que a temperatura do Atlântico Sul nas imediações da linha do Equador. Então, toda vez que a temperatura do Atlântico Norte fica mais elevada, e essa diferença entre a temperatura do Atlântico Sul nas imediações da linha do Equador aumenta, nós temos o posicionamento da zona de convergência intertropical mais ao norte. Mas, professor, o que seria essa zona de convergência intertropical? É uma área onde se processa o encontro dos ventos alísios, que por sua vez são ventos que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. São ventos quentes e úmidos. Então, nas imediações da linha do Equador, você tem a convergência, o encontro dos ventos alísios, criando ali uma zona de instabilidade atmosférica que será responsável pelas chuvas que ocorrem no entorno do Equador terrestre ao longo do ano. Lembrando que a zona de convergência intertropical, ela não tem um posicionamento fixo. Quando é verão no hemisfério norte, ela se posiciona aqui nas imediações do norte da América do Sul. Quando é verão no hemisfério sul, ela se posiciona aqui nas imediações do litoral setentrional do Nordeste, estendendo-se pela Amazônia. Então, na verdade, a zona de convergência intertropical, ela tem uma variação no seu posicionamento no transcurso das estações do ano. Mas o que acontece de tempos em tempos é que, em função da temperatura do Atlântico Norte nas imediações da linha do Equador estar bem acima dos padrões normais, a Zecite ela se posiciona mais ao norte ainda, afastando assim a zona de instabilidade atmosférica não só da Amazônia brasileira, assim como do litoral setentrional da região Nordeste. Razão pela qual, quando isto acontece, nós temos uma redução das chuvas na Amazônia setentrional, potencializando assim o período de estiagem e gerando um período seco. E nós temos o agravamento da seca no sertão nordestino e áreas adjacentes. Então,
é bom que vocês tenham esse entendimento que o posicionamento da ZECITE é um dos fatores que, direta ou indiretamente, irá interferir no quantitativo e na distribuição das chuvas sobre a Amazônia e parte do Nordeste brasileiro. Eu vou mostrar essa outra imagem aqui. Essa imagem foi obtida hoje através do satélite GOES, tá? Eu cortei a imagem porque só interessa que nós observemos aqui o posicionamento da ZECITE. Aqui você tem, né, a ZECITE, repare, aqui é o continente africano, pedaço da África, aqui o Atlântico, aqui o norte da América do Sul, aqui o Oceano Pacífico, América Central, Oceano Pacífico. Então, essa faixa branca e colorida aqui representa a nebulosidade presente na atmosfera, onde está ocorrendo, principalmente nessas partes mais coloridas, precipitações, chuvas. E você pode observar que o posicionamento da ZECITE, no dia 1º de setembro, está ao norte da América do Sul e, consequentemente, afastado ainda de boa parte da Amazônia, ou de quase toda a Amazônia brasileira, razão pela qual tem chovido muito pouco nessa época do ano na área. E por esse motivo nós temos a redução da vazão dos rios amazônicos, que estão atingindo níveis abaixo da média, níveis críticos, recordes em perda de vazão hídrica, que a televisão, a imprensa tem mostrado com relativa frequência nas últimas semanas. Então, a ZECITE é um mecanismo atmosférico, um mecanismo responsável pelas chuvas que ocorrem no entorno do equador terrestre, e o posicionamento da ZECITE vai exercer uma influência muito grande sobre o quantitativo das chuvas que ocorrem na Amazônia. Se a ZECITE se afasta da Amazônia brasileira, nós temos a redução das chuvas, razão pela qual ocorre um período de estiagem mais alongado, mais prolongado, comprometendo assim a vazão dos rios e, consequentemente, a navegabilidade de determinados rios, comprometendo também a vida aquática, porque dependendo da queda do nível de vazão dos rios, você tem a mortandade de peixes, enfim, um prejuízo também ao ecossistema gigantesco. Aqui nós temos um outro fator para que vocês possam entender. Essa imagem também é do dia 1º de setembro. Nós temos aqui um bloqueio atmosférico que tem se formado com muita frequência aqui no Brasil Central. Aqui nós temos uma frente fria passando pelo sul do Brasil, e aqui nós temos a área de bloqueio atmosférico, que é determinado pela presença de um anticiclone, de um centro de alta pressão atmosférica, que impede a projeção das frentes frias em direção ao centro-sul do Brasil, ou pelo menos em direção ao norte do centro-sul, o que também contribui para a redução das chuvas em vários estados e municípios brasileiros. Esse bloqueio atmosférico, de acordo com as previsões feitas por renomados institutos de meteorologia, irá ganhar força ao longo do mês de setembro, razão pela qual teremos ondas de calor com temperaturas extremas que baterão recordes em vários municípios do Brasil, principalmente no interior. Eu que moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, domingo amanheceu bastante quente. A previsão hoje é que a temperatura possa chegar à casa dos 36 graus ou até mesmo passar disso. Aqui nós temos seca extrema contribui para o aumento das queimadas no Brasil. Então, o que nós estamos verificando é o seguinte: desde agosto de 2010, não tínhamos tanta queimada no mês de agosto como as queimadas registradas em 2024. Então, nos últimos 14 anos,
o mês de agosto de 2024 registrou o maior número de focos de incêndios, de queimadas em nosso país. Aproximadamente 110 mil focos de incêndios foram registrados, algo surreal. Então, na verdade, essas queimadas, que são comuns nessa época do ano, que fique bem claro, no meu entendimento, elas já deveriam ter sido proibidas por lei há muito tempo, não tem que autorizar a queimada, mas a queimada ela é feita para renovar pastagens, porque nessa época do ano, nas áreas do Brasil Central, onde praticamente não chove, o capim fica seco, então os pecuaristas, no período que vai anteceder a estação chuvosa, eles queimam o pasto para forçar a rebrota do capim e, sendo assim, renovar as pastagens. Só que muitas vezes essas queimadas saem do controle, atingem ecossistemas, áreas de cerrado, áreas de caatinga, áreas de florestas, causando graves impactos ambientais. E também as queimadas são feitas por produtores rurais, objetivando limpar o terreno para o preparo da terra, com o objetivo de ali cultivar os produtos agrícolas, comerciais e também de subsistência, dependendo das propriedades rurais, o que é também uma prática condenável, porque você pode utilizar o plantio direto, que é o cultivo sobre a área roçada, que vai garantir ao produtor uma boa produtividade agrícola, lembrando que quando você não queima a massa orgânica morta depositada sobre o solo, essa massa orgânica, além de proteger o solo contra a erosão laminar ou de lençol, que é aquela erosão que se processa na superfície do solo, provocada pelo vento ou pelo escoamento superficial da água da chuva, essa camada de matéria orgânica morta, de origem vegetal, que nós podemos até chamá-la de serrapilheira, além de proteger o solo da erosão, também reduzirá a perda de água através da evaporação da mesma que se encontra no solo e ainda, a decomposição dessa matéria orgânica, que será processada por uma grande quantidade de organismos decompositores, irá enriquecer o solo com humus, que por sua vez é rico em elementos minerais, gerando uma adubação natural que, com o tempo, eliminará a necessidade do produtor rural utilizar fertilizante químico para manter a terra produtiva. Então, é dentro desses aspectos que eu condeno as queimadas e também do aspecto ambiental ligado não só à questão das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera, assim como também pela perda da biodiversidade através da morte de uma grande quantidade de animais e plantas. Então, nós temos que condenar, e já passou da hora do Congresso Nacional proibir a prática da queimada no território brasileiro. Acho que tem que ser uma lei federal, tem que proibir, tem que fiscalizar, tem que penalizar aqueles que fazem queimadas e não abrir mão, não abrir exceção para ninguém, porque nós estamos vivendo um processo de transição climática, de mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, que estará colocando em risco a sobrevivência de milhões e milhões de pessoas e outras espécies vivas nesse planeta nos próximos anos. E quem viver verá aquilo que eu estou falando nesse exato momento. Tá? Então, aqui nós temos as queimadas no mês de agosto. Reparem, estado do Mato Grosso, com 10.424 focos de queimadas, liderou a quantidade de queimadas no Brasil, seguido pelo Pará, 9.625,
Amazonas, 7.789. Em quarto lugar, o Mato Grosso do Sul, 4.216. E repare que as queimadas, elas vêm ocorrendo em todo o território nacional, sem exceção. Claro que aqui no Mato Grosso, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Maranhão, os estados brasileiros que registraram maior quantidade de focos de queimadas no mês de agosto. E como o mês de setembro também é um mês muito seco e é um mês quente, a tendência é que também nós tenhamos no mês de setembro o recorde de queimadas em nosso país. Aqui nós temos essa imagem da NASA, né, que eu acho muito triste, mas é necessário mostrar a vocês, que identifica os focos de queimadas no Brasil. Essa imagem foi publicada pela NASA na última semana de agosto. Então vocês podem perceber a grande quantidade de focos de queimadas no território brasileiro. O que me chamou muita atenção aqui, por incrível que pareça, né, é ao longo aqui da calha do Rio Amazonas. Aqui você tem a calha do Rio Amazonas. Quer dizer, os ribeirinhos, né, fazendo queimadas, né? Isso é extremamente preocupante na medida em que você percebe que o processo de destruição da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo e também considerada o maior banco genético do planeta, está, né, avançando num ritmo bastante acelerado. Então estamos vendo aí algo surreal, que é a destruição do meio ambiente sem precedentes na história do nosso país. O problema, que fique bem claro, não se restringe ao Brasil. Aqui você tem o Peru, repare aqui o Peru. Você tem a Bolívia também, né, com muitos focos de queimadas. Então Brasil, Peru e Bolívia são os países da América do Sul que vêm liderando, né, essas queimadas. E com essas consequências trágicas que nós iremos falar daqui a pouquinho. Aqui nós temos, ó, mancha de fogo se estende por mais de 500 quilômetros na Amazônia. Isso aqui, ó, foi noticiado agora, também imagem da NASA, né? Então mostra aqui a mancha de fogo estendendo. Nós estamos falando de algo de 500 quilômetros. A distância do Rio de Janeiro para São Paulo é aproximadamente, em linha reta, 400 quilômetros. Eu estou falando de uma mancha, de um corredor de fogo, de queimada, de incêndio, que se estende por 500 quilômetros. Então, isso aí mostra um nível de destruição que está ocorrendo em nosso país nesse exato momento. É algo extremamente preocupante. Eu, como geógrafo, eu, como professor de geografia, eu, como ambientalista, me preocupo muito com essa questão ambiental. E eu acho que todos deveriam se preocupar com a questão ambiental, independentemente da questão política e biológica, porque nós vivemos num planeta que, se não nos fornecer as condições de sustentabilidade da vida, como é que a raça humana vai sobreviver no futuro numa terra degradada pela irresponsabilidade de determinadas pessoas? Eu deixo a pergunta no ar, cara. Então, eu acho que é obrigação de qualquer ser humano que tenha um mínimo de senso de responsabilidade ser ambientalista, defender o desenvolvimento sustentável, defender a vida, não só da raça ou do ser humano, como de qualquer outra espécie existente em nosso planeta, venha ser ela do reino animal ou do reino vegetal.
Aqui nós temos a qualidade do ar cai a níveis críticos em vários municípios da Amazônia e centro-sul do Brasil. Quanto mais roxa for a tonalidade, pior a qualidade do ar. Então vocês têm ideia, vou perguntar, vocês têm ideia da quantidade de pessoas que estão perdendo sua vida por causa do ar poluído? E essa poluição que está aqui é fruto das queimadas, dos incêndios provocados pelos produtores rurais? Vocês têm ideia da quantidade de pessoas que estão nos leitos dos hospitais, públicos e privados, internados em função das complicações dos seus quadros clínicos, resultante da queda da qualidade do ar? Vocês têm ideia quantas pessoas morrem por ano só aqui no Brasil em função da poluição? Então, o que você vê aqui é algo que não dá, no meu entendimento, para entender como existem pessoas que defendem essas práticas criminosas. Não tem como entender isso. Ninguém vai chegar para mim e dizer: Eugênio, isso não tem nada a ver. Meu irmão, é melhor você sentar a bunda, estudar e você procurar a relação que existe entre a poluição, qualidade de vida, entre poluição e as mortes provocadas pela queda da qualidade do ar, as pessoas que são portadoras de doenças respiratórias dos mais diferentes tipos, que são internadas, que perdem suas vidas, pessoas que morrem tentando combater o fogo, a quantidade de animais que morrem em função desses incêndios, muitos dos quais criminosos, enfim. Aqui nós temos, isso aqui não é imagem de inteligência artificial não, tá? Foi foto tirada essa semana da cidade de Brasília. Isso aqui, olha a cor do céu em Brasília. Vocês acham que o tempo está nublado? Não. Vocês acham que isso é nevoeiro do amanhecer? Não. Isso é smog, isso é fumaça. Fumaça da onde? Das queimadas. Olha a tonalidade do céu. Em várias cidades do Brasil, a qualidade do ar está atingindo níveis críticos, comprometendo a saúde, principalmente das pessoas portadoras de doenças respiratórias. Lembrando que a poluição também altera a pressão arterial. A poluição do ar aumenta a incidência de AVC, infarto, porque altera a pressão arterial. E muita gente não tem ideia da quantidade de problemas de saúde que a poluição do ar causa no ser humano. Inclusive, essa semana a imprensa está publicando que a poluição ela é responsável pela queda de quase 1 ano na expectativa de vida dos brasileiros, principalmente, claro, em cidades com níveis de poluição atmosférica mais elevados. Aqui você tem, Igarapé do Xidamirim, essa imagem dessa semana que passou. Igarapé é quase seco, né? Igarapé é uma palavra indígena que significa caminho de canoa, né? Aqui nós temos as palafitas. Igarapé é quase seco, provavelmente ele vai secar, porque até as chuvas retornarem à região. E você vê essa imagem se repetindo. Também aqui é o Rio Solimões, imagem tirada essa semana, foto dessa semana. Rio Solimões, que é o nome dado ao rio Amazonas, no ponto em que ele entra no território brasileiro até a confluência do Rio Negro com o Solimões. Então, esse trecho que vai da entrada do Rio Solimões, no Brasil, né, até o encontro com o Rio Negro, nós chamamos o Amazonas de Solimões. Aqui você tem vários bancos de areia. A televisão mostrou que o nível do Solimões está muito baixo no oeste lá do Amazonas,
algo surreal, nunca encontramos um nível tão baixo. Rio Acre, Rio Madeira, no Rio Madeira o problema é pior ainda, porque ali você tem as usinas hidrelétricas de Geral e Santo Antônio, né? No caso aí, Santo Antônio, uma das maiores usinas do Brasil, e por aí vai, comprometendo a capacidade de geração de energia elétrica, várias localidades da Amazônia, em função da queda, né, do nível dos rios, estão com a navegação comprometida, e lembrando que o transporte fluvial é o principal meio de transporte utilizado na região amazônica, porque a Amazônia é uma região que carece de rodovias e ferrovias. Então os rios são as estradas que andam, desempenham um papel de suma importância para a interligação das cidades, para o escoamento da produção agrícola, para o escoamento da produção extrativa, da produção industrial, enfim, para atender às necessidades dos povos ribeirinhos e também tantos outros povos que habitam, né, em toda aquela região que é servida pela mais vasta rede hidrográfica do Brasil, que está sendo afetada pela redução das chuvas, que por sua vez estão direta e indiretamente vinculadas às mudanças climáticas. E não há como descartar o problema do desmatamento da floresta amazônica como um fator de suma importância na alteração do regime das chuvas e também, né, na alteração da temperatura média, não só na Amazônia, como nas áreas adjacentes. Então, nós temos que ter uma análise profunda da complexidade do problema que está sendo causado por esse desmatamento desenfreado que vem ocorrendo nos biomas brasileiros e também de outros países do mundo que estão acelerando as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos milhões de animais mortos, rios secando, crises hídricas, ou seja, crises de abastecimento de água para a população, não só ribeirinha, mas aquela que habita as cidades, né? Menor disponibilidade de água nas usinas hidrelétricas. O que isso gera, cara? O governo anunciou agora. A ANEEL anunciou, agora a Agência Nacional de Energia Elétrica, tarifa vermelha. Todo mundo vai pagar mais caro pelo consumo de energia. Por quê? Os níveis dos reservatórios das nossas usinas hidrelétricas estão muito abaixo daquilo que era necessário para garantir o suprimento de energia. Então o governo determinou o acionamento das usinas termoelétricas para evitar apagões, ou seja, crises no fornecimento de energia. Mas como o setor termoelétrico, para gerar energia, o quilowatt gerado é mais caro, alguém tem que pagar a conta. E quem é que paga? É a sociedade. É o empresário. Ora, se o empresário ele vai pagar mais caro pela energia, ele vai repassar isso para o preço dos produtos e serviços. Isso vai gerar o quê? Um pico inflacionário. Então, a tendência é que nós tenhamos o aumento da inflação nos próximos meses. Porque, direta e indiretamente, essas crises climáticas, elas afetam também o bolso. Não só pela alta do preço dos alimentos básicos, como também pela alta das tarifas de energia e dos produtos de uma forma geral, porque a energia é vital para as inúmeras atividades produtivas desenvolvidas no país e por aí vai. Então aqui, quebra na produção agropecuária. A previsão é que as chuvas irão demorar, o período chuvoso, né, irá demorar mais a se iniciar, né? O período chuvoso que no Brasil Central, que é o celeiro agrícola do país, ocorre normalmente, dependendo da área, a partir da segunda quinzena de setembro e outras a partir de outubro. Então, se você vai ter o retardamento do período chuvoso, isso também terá reflexo na produção agropecuária, na produção não só de grãos, de leites, como leite, carnes e outros produtos que fazem parte da mesa, não só do trabalhador brasileiro, mas também da mesa
de outras pessoas espalhadas pelo mundo. Nós temos aqui essa imagem do animal, isso aqui não é tronco não, isso aqui é um animal calcinado pelo fogo. Eu não sei que bicho é esse, né? Mas não dá para identificar. Mas aqui você vê o rabo dele aqui, ó. Bichinho. Nós tivemos milhões só no Pantanal, dezenas de milhões de animais mortos. A gente não está nem computando aqueles pequenos animais, não. Estamos falando daqueles animais um pouquinho maiores. Então, foi publicado um estudo que a seca de 2020, com aqueles incêndios, teria causado mais de 17 milhões de mortes entre animais. Nós estamos falando do desaparecimento de espécies, inclusive endêmicas, em função desses incêndios. O Pantanal esse ano também está ardendo em chamas, o Cerrado ardendo em chamas, a Amazônia ardendo em chamas, a Caatinga ardendo em chamas, a Mata Atlântica ardendo em chamas. E nós temos que fazer algo para deter essa destruição. Não é ficar no discurso vazio, nós temos que sair do discurso e irmos para uma pauta lá no Congresso Nacional, onde venha a ser criada uma lei que coíba esses desmatamentos clandestinos e penalize as pessoas que promovam queimadas criminosas que estão, além de destruir o meio ambiente, colocando em próprio risco a sobrevivência de milhões e milhões de pessoas, não só aqui no Brasil como no mundo, porque esse problema também ocorre lá na África, ocorre na Ásia, ocorre em menor escala nos países desenvolvidos, mas é um problema mais comum aqui nos países em desenvolvimento. E eu deixo essa imagem aqui para reflexão. Será esse o nosso futuro? Isso aqui é uma árvore morta. Repare a terra toda rachada. Será esse o nosso futuro? Se nós não fizermos nada para determos essa destruição, a resposta é sim. Esse será o nosso futuro em várias regiões do planeta, não é só do Brasil, não. Então você tem que refletir com muita profundidade. E aquilo que eu disse, ser ambientalista não é ter posição ideológica, e sim ter racionalidade humana. Racionalidade humana. Racionalidade humana. Entender o porquê que eu estou repetindo 3 vezes racionalidade humana? Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê uma forcinha ao canal Geogênio, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio é apolítico, não defende nenhuma corrente política ideológica, é um canal de cunho profissional, cujo objetivo é fornecer a base para você que está se preparando para concursos militares e vestibulares terem o conhecimento necessário para acertarem as questões. E dessa forma eu continuo exercendo o meu trabalho sem interesse nenhum financeiro. O canal Geogênio não é monetizado. O YouTube monetizou ele e eu não fiz nada. Continuarei gravando minhas aulas sem monetizar o canal, porque o único objetivo que eu tenho é justamente democratizar o ensino da geografia. Levar a você o conhecimento que precisa e levar aqueles que gostam da geografia informações para aumentarem o seu conhecimento sobre diferentes temas. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?